Estamos aqui para mais um encontro com a filosofia. Um encontro com a filosofia, tendo em vista a relação entre filosofia e educação. Mas, para tanto, é bom mergulharmos nesse manancial riquíssimo que é a filosofia. Eu tenho aqui o meu primeiro livro de filosofia, que é o livro Noções de História da Filosofia, do padre Leonel Franca. E aqui o padre Leonel Franca, ele vai falar de uma divisão da filosofia, vai falar de filosofia oriental, de filosofia grega, de filosofia patrística, medieval e moderna, certo? É um livro muito interessante e que pode ser encontrado em PDF na internet. Tá? Aqui eu tenho um outro texto que é de um grande filósofo, que inclusive foi prêmio Nobel, em 1950, o Bertrand Russell, certo? História do pensamento ocidental, falando aqui sobre os homens, e as mulheres que viviam na época primitiva, Vai dizer, o problema da sobrevivência significa, em primeiro lugar, que o homem precisa tentar submeter as forças da natureza à sua vontade. Antes que isso fosse feito, com os meios que hoje podemos chamar de científicos, o homem praticava magia. A noção geral subjacente é a mesma em ambos os casos, pois a magia é uma tentativa de obter resultados específicos com base em certos ritos rigidamente definidos. Baseia-se no reconhecimento do princípio da causalidade, segundo o qual, dadas as mesmas condições antecedentes, deve-se obter os mesmos resultados. Assim, a magia é protociência. Por outro lado, a religião se origina de uma fonte diferente e tenta obter resultados independentemente da sequência regular. Atua na região do miraculoso, que implica em anular a causalidade. Uma diferença entre magia e religião. Mas nós sabemos muito bem que a filosofia vai se destacar, vai procurar explicar a filosofia e o pensamento racional, vai procurar explicar o mundo pelo próprio mundo. Tem um outro texto aqui que é filosofia, de L. Korshunova e G. Kirilenko, certo? É a ABC dos Conhecimentos Sociais e Políticos, da editora Progresso, da antiga União Soviética, e vai falar do chamado milagre grego. Vai dizer o seguinte: alguns cientistas afirmam que uma combinação harmoniosa e amena das condições naturais e climatéricas era favorável ao desenvolvimento do pensamento especulativo dos helenos. Evidentemente, não se pode negar a influência desses fatores sobre o aparecimento do milagre grego, entre aspas, Mas, na verdade, o assunto é um pouco diferente. Sem dúvida, as condições naturais diversas, as vias fluviais, a riqueza do subsolo, propiciaram o ascenso rápido da produção. O primeiro milênio antes de Cristo, e é justamente naquela altura que aparecem manifestações da filosofia, chama-se Época de Ferro, diferentemente do período anterior, de Bronze. Na Grécia havia jazigos de ferro e cobre. Por causa disso, começou a extração destes minérios e foram descobertos vários processos de fundição de metais. Aumentam as colheitas, desenvolve-se e aperfeiçoam-se as indústrias. O homem cria, por assim dizer, uma segunda natureza, entre aspas. Cidades, casas, roupas, campos férteis, separando-se e protegendo-se assim da ação da natureza virgem. Separada do homem, a natureza perde pouco a pouco na consciência humana as suas propriedades concretas, apresentando-se de forma generalizada. Em consequência disso, o homem começa a identificar a natureza como um todo, que se encontra fora do mundo humano e da consciência. Por outras palavras, a independência cada vez maior do homem em relação à natureza possibilita a sua separação na consciência. O homem deixa de se identificar com a natureza e começa a ponderar o que o liga a ela e o que o separa dela. Olha aí, como as transformações, as relações dos seres humanos com o mundo, as conquistas advindas do aumento da produtividade do trabalho, possibilitam o desenvolvimento da consciência dos seres humanos.
A intensificação do comércio e a cunhagem de moedas não foram de só menos importância para o progresso da especulação filosófica. Todas as mercadorias encontraram seu equivalente em ouro. Para o heleno, o grego antigo, o heleno, torna-se habitual e natural ver uma unidade por trás da pluralidade, abstrair diversas qualidades das coisas, que no comércio adquire uma só propriedade, ser mercadoria. A circulação da moeda metálica acelerou o desenvolvimento das ciências matemáticas. Quando contamos, ignoramos o aspecto, a cor, o tamanho e o destino dos objetos. O que nos importa é o elemento quantitativo, isto é, quantos são. Por conseguinte, qualquer número é abstração. A capacidade de operar com abstrações, que surge com o desenvolvimento das matemáticas, constitui uma importante premissa para a filosofia, pois uma categoria filosófica não é senão uma abstração. No Oriente, Egito, Assíria, Babilônia, Fenícia, o cálculo e os conhecimentos astronômicos foram bastante desenvolvidos. Era necessário prognosticar as cheias do Nilo, efetuar medições das terras, prever os eclipses da lua e do sol, mas estes conhecimentos guardavam-se em sigilo, à disposição do clero. Os clérigos até criaram, os sacerdotes do Egito, da Síria, da Babilônia, da Fenícia, até criaram um alfabeto especial, codificado com o intuito de fazer da ciência uma obra exclusiva da sua casta. A diferenciação entre essa burocracia clerical, que tinha uma função produtiva, tá certo? E o restante da população. Os sábios gregos inspiraram-se em medida considerável na sabedoria do Oriente. Não é por acaso que os primeiros filósofos gregos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, eram da Jônia, região da Ásia Menor, situada na periferia do mundo helênico. No entanto, na Grécia, o saber não era um privilégio exclusivo dos monges e, contrariamente ao Oriente, a própria classe dos sacerdotes não constituía um grupo social fechado. Além disso, a ciência não era considerada como algo divino que não se desenvolve nem se aperfeiçoa. Pouco a pouco, ampliava-se o campo das investigações científicas e aperfeiçoavam-se os métodos do conhecimento científico. Das tentativas de interpretação científica de alguns fenômenos, os pensadores gregos passam à ponderação da causa e efeito de todo o existente. Ora, pode-se afirmar que a consciência do heleno, o grego, estava bem preparada para a reflexão sobre as questões gerais do ser. O que é o ser? É tudo que existe, tudo que se desenvolve, tudo que pode existir, ou tudo que é. Mas a meditação exige tempo livre. E quem podia naquela altura ter tempos livres e usufruí-los à sua vontade? Para responder a esta pergunta, vamos abordar uma questão aparentemente distante do pensamento puro: a produção. O progresso rápido da produção e o crescimento da riqueza social fizeram com que alguns elementos da sociedade se afastassem do trabalho agrícola, industrial ou público. Assim verificou-se a separação entre o trabalho mental e manual. Os próprios antigos sustentavam que o destino de uns é trabalhar e o de outros meditar. Só os que possuíam escravos, gado, vinhas, isto é, os ricos, podiam dedicar-se a este tipo de atividade. Não é de estranhar que os primeiros filósofos gregos pertencessem, como regra, aos clãs ricos e nobres. Heráclito, Empédocles, Demócrito, Platão e outros célebres pensadores gregos eram de linhagem aristocrática. Assim, o aparecimento e o desenvolvimento da filosofia eram possíveis numa sociedade na qual o trabalho dos escravos dava aos outros as possibilidades de se dedicarem às meditações, quer dizer, na sociedade dividida em classes. Durante muitos séculos, a ciência, a arte e a filosofia foram um privilégio de poucos. A filosofia é um produto da sociedade dividida em classes, na qual se assiste à luta constante entre os oprimidos e os opressores, entre diversos grupos sociais dentro de uma classe, digamos entre os latifundiários e os mercadores. Este conflito imprime-se em todos os aspectos da vida da Grécia Antiga, incluindo também o desenvolvimento da filosofia. Esse é o quadro geral de emergência da filosofia. Bertrand Russell, que ele vai nos dizer uma coisa interessante, sobre
a origem da filosofia. O primeiro filósofo é tido como Tales, né? Tales de Mileto, né? Mileto era uma cidade, uma colônia grega na Jônia, né? Que hoje está na Turquia, hoje é a atual Turquia, e ele é reconhecido, né, como um dos 7 sábios da Grécia, né? E o fundador do pensamento filosófico. E ele vai dizer o seguinte aqui, o Bertrand Russell, né? A história do pensamento ocidental. Todas as coisas são feitas de água, teria dito Tales de Mileto. E assim começam a filosofia e a ciência. A tradição grega registra Tales como um dos 7 sábios. Heródoto nos conta que Tales previu um eclipse do Sol. Os astrônomos avaliaram que isso ocorreu em 585 a.C. e, portanto, se considera que ele viveu nessa época. É pouco provável que Tales tivesse uma teoria sobre os eclipses, mas devia estar familiarizados com os registros babilônicos de tais fenômenos e, portanto, sabia quando esperá-los. Por sorte, aquele eclipse foi visível em Mileto, o que foi bom para a cronologia e, sem dúvida, também para a fama de Tales. Rovelli tem o seguinte livro, Anaximandro, de Mileto, O Nascimento do Pensamento Científico, das edições Loyola. E ele vai descrever uma coisa maravilhosa, que até hoje é empregada na pesquisa científica e na reflexão filosófica, certo? Primeiramente, ele vai indicar aqui, né, o que queria o Tales, né? O que Tales faz com o conceito de princípio? É extremamente simples. Ele procura remeter à enorme variedade dos fenômenos naturais que observamos à nossa volta a uma explicação unitária intrínseca à própria natureza. Procura compreender como a natureza pode funcionar de maneira simples. Nesses termos, o programa proposto por Tales é simplesmente o programa mesmo do pensamento científico. A rudeza e a ingenuidade da explicação específica de Tales, tudo é feito de água, não espelha outra coisa senão as dificuldades iniciais e o estado rudimentar de uma primeira tentativa de realizar tal programa, certo? Mas ele quer compreender o mundo, né, para saber o lugar que os seres humanos têm no mundo. Agora, o interessante é isso, né? Qual a relação de Anaximandro com Tales? É importante observar mais de perto essa estreitíssima relação de filiação intelectual entre Tales e Anaximandro, porque ela representa, em minha opinião, né, do Rovelli, a chave de abóbada, talvez a mais importante da contribuição de Anaximandro para a história do pensamento. Vejam, segundo o autor, o mundo antigo está repleto de mestres do pensamento e seus grandes discípulos. Basta pensar em Confúcio e Mêncio, Moisés e Josué e, depois, todos os profetas, Jesus Cristo e Paulo de Tarso, Buda e Caldinha e muitos outros. Mas a relação entre Tales e Anaximandro é profundamente diferente da relação que esses grandes discípulos têm com seu mestre. Mêncio enriquece e aprofunda o pensamento de Confúcio, mas cuida bem de não colocar em dúvida o que Confúcio afirmou. Paulo de Tarso desenha a base teórica do cristianismo, mas, certamente, não criticando e pondo em discussão abertamente tudo o que disse Jesus Cristo. Os profetas aprofundam a descrição do Deus Yahvé e da relação entre Deus e o seu povo, mas certamente não baseados numa análise dos erros de Moisés. E o que é que faz Anaximandro? Qual é a contribuição de Anaximandro para nós na atualidade? Bem, Anaximandro, por sua vez, faz algo profundamente novo. Mergulha profundamente na problemática do mestre Tales, tornando melhores suas intuições, o modo mesmo de pensar, as conquistas intelectuais. Mas critica frontalmente as afirmações do mestre. Põe em discussão a fundo o ensino de Tales. Tales disse que o mundo é feito de água? Não, não é verdade, propõe Anaximandro. Tales diz que a Terra flutua sobre a água? Não, não é verdade, afirma Anaximandro. Tales diz que os terremotos são causados pela oscilação do disco da Terra sobre o meio em que flutua? Não, não é verdade, responde Anaximandro. São causados pelas fraturas da Terra,
e assim por diante. Eis o que diz, por exemplo, com ar de perplexidade, Cícero, né? Foi um grande filósofo romano. Tales sustenta que toda coisa é feita de água, mas sobre isso não persuadiu Anaximandro, que afinal era seu concidadão e companheiro. Vejam, né? Isso assustava, né? Na época, né? Não que a crítica estivesse ausente do mundo antigo, certo? Se nós formos aos textos do mundo antigo, há muita crítica. Exemplo, basta ler a Bíblia, na qual a sabedoria religiosa babilônica é asperamente criticada. Marduk é um falso deus e seus sacerdotes são diabólicos e acabam mortos, e assim por diante. No mundo antigo, a crítica, portanto, existia. E como? Assim como existia a adesão total ao ensino de um mestre. Mas entre as duas, né, quer dizer, entre a adesão total e a crítica, não havia uma posição intermediária. Né? Assim, por exemplo, um exemplo grego. Ainda por gerações posteriores a Anaximandro, a grande escola pitagórica, nisso mais arcaica que Anaximandro, floresce na total reverência ao pensamento de Pitágoras, que não pode estar sujeito à crítica. Ipse dixit é um ditado que se referia originariamente a Pitágoras. Se Pitágoras tinha afirmado algo, então isto devia ser verdadeiro, né? O que é uma total submissão. Ora, a meia estrada entre a reverência absoluta dos pitagóricos para com Pitágoras, de Mêncio diante de Confúcio, ou de Paulo de Tarso diante de Cristo, e a rejeição de quem pensa de maneira diferente da sua, Anaximandro descobre uma terceira via. A reverência de Anaximandro para com Tales é clara e é óbvio que Anaximandro se apoia completamente sobre conquistas intelectuais de Tales. Mesmo assim, ele não hesita em dizer que Tales se enganou, nisso ou naquilo, e que é possível melhorar. Nem Mêncio, nem Paulo de Tarso, nem os pitagóricos compreenderam que essa estreita terceira via é a mais extraordinária chave para o desenvolvimento do saber. Toda a ciência moderna me parece não ser mais do que o resultado da descoberta da eficácia dessa terceira via, de acordo com o autor do texto. A possibilidade de conceber essa terceira via não pode provir senão de uma implícita teoria sofisticada do conhecimento, pela qual a verdade é acessível, mas de modo gradual e por sucessivos refinamentos. Olha que coisa interessante, né? Essa é a atitude nuclear, básica, central do pensamento filosófico, do pensamento científico, da reflexão crítica, certo? Nem a adesão absoluta, né? Nem a crítica absoluta. Certo? Então é o que? É o diálogo constante, é a reflexão, é a superação, é a apropriação do que é correto, do que corresponde à realidade, é a superação do erro, é o avanço, é a elevação das conquistas, né? E isso está presente em todo o pensamento filosófico, em diversas relações entre os filósofos, né? O próprio, aqui falando disso, né? Os pensadores jônicos, dos pitagóricos, dos eleáticos, né? Dos atomistas, né? Nesse período inicial da filosofia grega, né? Então há um grande debate entre os que seguiam Heráclito, que dizia que tudo era movimento, né? Só a mudança permanece, e os que seguiam Parmênides, que diziam que o ser é imutável, né? Que não há movimento, que o movimento significa uma simples ilusão. Ou, por exemplo, as críticas, né, que Aristóteles fez ao seu mestre, Platão, né? Ou Platão, que foi discípulo de Sócrates e desenvolveu outras reflexões que não estão presentes no pensamento de Sócrates. Ou a relação de Marx com Hegel, com Feuerbach, né? Ou então a relação de Kant com seus antecessores. Então, tudo isso, né, faz parte, é o que move o pensamento filosófico, né? A relação entre um grande pensador educacional hoje, né, também filósofo da educação, grande pedagogo, que é Saviani, com Paulo Freire, né, entre outras coisas. Então, o que eu quero dialogar com vocês, né? A importância do pensamento filosófico. O pensamento filosófico, nesse primeiro período,
É um pensamento que reflete sobre a natureza da própria realidade, do próprio ser, né? Do que existe, né? Da substância essencial do mundo, né? E é um pensamento que é dito ontológico, certo? Que está relacionado com isso. Quando nós perguntamos, por exemplo, o que é a educação, qual é a natureza do agir pedagógico, qual é a essência da atividade docente, são perguntas ontológicas. Move o pensar filosófico, o pensar científico, a reflexão crítica, a reflexão racional, é essa mudança constante, essa reflexão, é a busca dos fundamentos.